Especial do comentarista da Jovem Pan em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias. O que você está achando dessa manifestação desse domingo, dia 8, com cobertura da Jovem Pan pela prisão em segunda instância? Boa tarde, Felipe. Eu queria realçar de saída 2 pontos. O primeiro é o seguinte: as oligarquias que tiveram as pernas quebradas com o esforço anticorrupção feito no Brasil nos últimos 6 anos, elas decidiram reagir. E essa reação já obteve êxitos hediondos. O fim da prisão de condenados em segunda instância foi a paulada mais forte, mas houve outras, sempre com a participação do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto a realçar é que a interrupção desses retrocessos não é uma coisa simples, exige uma reação muito forte da sociedade. Essa manifestação desse domingo, evidentemente, ajuda, mas não chega no volume que a empreitada exige. De memória, eu posso citar alguns retrocessos que nós já vivemos e que foram como que absorvidos, como se nada estivesse acontecendo. Diversas ações foram retiradas da área de competência da 13ª Vara de Curitiba, que foi a instância judicial que quebrou o paradigma da ineficiência e impunidade em relação ao combate a essa criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo os crimes de colarinho branco, conexos com os delitos eleitorais, transferiu-se esse tipo de processo para a Justiça Eleitoral, que não tem a menor estrutura para processar e julgar crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. Essa transferência se deu, por ordem do Supremo Tribunal Federal, no momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente grau de eficiência. Depois considerou-se inconstitucional a condução coercitiva, que vigorava no Brasil havia mais de 80 anos. Na sequência, mais de 50 habeas corpus foram concedidos no um estado devastado pela corrupção, praticada ali num grau de disfarçatez inimaginável. Depois inventou-se uma regra, que não estava prevista em nenhuma lei, para criar o entendimento segundo o qual os réus delatados têm o direito de falar por último nos processos, depois dos delatores. Isso só serviu, até aqui, para anular sentenças. Já foram anuladas 2 sentenças pelo Supremo, como sempre, e há uma fila de pedidos de anulação de outras sentenças. Só na Lava Jato há 143 sentenças nessa fila. Por último, o Supremo deu meia volta na regra sobre prisão, reintroduzindo aí no nosso processo penal 2 vocábulos nefastos, prescrição e impunidade. É nesse ponto que nós nos encontramos agora. E já não é possível mais tolerar esse retrocesso. Então, a oligarquia age com muita disfarçatez e é preciso transformar o Congresso numa panela de pressão. Então, manifestações como a de hoje, insisto, são sempre bem-vindas, mas elas chegam num volume ainda insuficiente para reagir a essa sequência de recuos que eu mencionei aqui. Ô Josias, a questão da manifestação também, o próprio senador Major Olímpio, Alex Manente, falando que por ser um mês de dezembro, é um mês com menos gente aqui no caso em São Paulo, muita gente já viajou, enfim. Mas a questão é a seguinte, pelo menos vira o ano com essa pressão popular. Por mais que o Congresso adie para o ano que vem, não tem jeito, adiar essa discussão para o ano que vem, e é o que tudo indica, é possível que a Câmara, pelo menos a Câmara, aprove ao longo do primeiro semestre a PEC, e aí depois temos a sequência da tramitação no Congresso Nacional. Pelo menos marca para uma virada do ano e pelo menos um prenúncio do que pode vir em 2020, não é, Josias? Por isso eu digo que a manifestação é sempre bem-vinda, por isso. Inclusive para que as pessoas vejam, olha, nós estamos em ambiente de final de ano, muita gente já saindo em férias, gente fazendo compras de Natal, e ainda assim você reúne pessoas na rua. Então, isso é útil. Acho que tem um outro movimento acontecendo, e é um movimento invisível, e esse chega mais forte até do que essa manifestação desse domingo, que é um movimento que chega ali na caixa de e-mail dos parlamentares, que chega pelas redes sociais. É uma pressão que leva um pedaço do Congresso a se mexer. Então, há no Senado uma força um pouco mais forte em termos de renovação
do que na Câmara. Na Câmara há também parlamentares tentando fazer alguma coisa de diferente, mas ali esse esforço é mais diluído, porque são 513 deputados e os que estão fazendo esse esforço para fazer algo diferente, algo que seja de fato novo, eles se diluem entre tantos parlamentares. No Senado, onde o número de parlamentares é menor, são apenas 81, tem um grupo mais barulhento e que fica forçando a porta. A meu ver, a senadora Simone Tebet faz um trabalho exemplar, porque houve um acordo pelo alto entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Esse acordo prevê que eles jogariam todo o esforço do Congresso na PEC, a proposta de emenda constitucional que está na Câmara. E aí esvazia o projeto de lei, mexe no Código de Processo Penal e que tramita no Senado e que teria a possibilidade de ser aprovado mais rapidamente. Ainda que o Senado aprove, a Câmara vai mandar ali para o gavetão dos assuntos pendentes. Então eu acho que a Simone Tebet faz um trabalho exemplar porque ela força a porta do cinismo. Ah, vocês querem impedir? Então coloquem a cara na vitrine. Eu vou colocar para votar. Querem impedir? Então, se o Davi Alcolumbre quiser impedir a votação, vai ter que convocar uma sessão concomitante no Senado e isso vai expor o Davi Alcolumbre. Eu acho que é bom que se exponha, é bom que as pessoas agora, quem é contra, leve a cara à vitrine. Então, Tiago, você tem toda a razão. A manifestação é útil e mostra que, mesmo sendo final de ano, as pessoas estão indo à rua. Legal, Josias.